Aqui vai ficar esse pedacinho aqui para a transcrição. Ok. Podemos? Podemos. Pode. Então, vamos lá. Bom, boa noite, tá? Vamos apresentar o trabalho da disciplina sobre ética profissional, falando sobre sexologia e ética. A equipe é composta por Adriana Barroso, Adriana Soares, Monique, Patrícia, Paula, Tatiane e Vivian. Bom, dentro dessa apresentação, aí estão os conteúdos que nós iremos abordar ao longo da nossa apresentação. Bom, antes de iniciar, né, dando início ao nosso contexto, né, vamos falar sobre o que é sexualidade, entendendo que a sexualidade ela é uma ciência, tá? Ou seja, ela vai estudar a sexualidade humana da sua forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Ela busca compreender, né, o comportamento sexual das pessoas, as dinâmicas das relações interpessoais, as disfunções que podem acontecer na vida das pessoas ao longo do tempo e as manifestações da sexualidade ao longo da vida. Bom, a sexualidade como ciência, né, ela precisa, né, de um recorte interdisciplinar, ou seja, eu vou ter inúmeras disciplinas voltadas para o contexto. É um assunto complexo, porque ele envolve crenças, valores, desejos, pensamentos na religião, enfim. A sexualidade, ela define a forma como uma pessoa entende o seu corpo e como ela vai manter as relações e a afetividade com o outro. Na psicologia, né, a terapia para lidar com sexualidade, ela depende, né, posso utilizar várias escolas de pensamento e várias abordagens, e a ideia é fazer, né, a promoção da saúde sexual, a compreensão da diversidade sexual e também a superação de tabus ou traumas que acontecem ao longo da vida. Pensando na história, né, ela é um assunto que é abordado, né, há séculos. Até o século XIX, era uma temática de ordem moral e religiosa, onde os teólogos, né, eles colocavam, distinguiam o que era lícito e ilícito dentro das práticas da sexualidade, e com a modernidade, né, com essa mudança de pensamento, as pessoas começaram a adquirir o controle, né, sobre o tema sexualidade. Bom, dentro de vários historiadores, Freud é um dos psicólogos, né, que trouxe aí, né, a questão da sexualidade em vários títulos que ele traz, e ele reitera essa importância das experiências sexuais que vêm da partir da infância e o que é que ela pode gerar no futuro. E com isso, né, Freud traz aí uma necessidade de uma revolução sexual, né, dentro da sociedade. Passaria agora a palavra para Monique. Boa noite, meu nome é Monique, eu vou falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. A orientação sexual é a maneira como o indivíduo se relaciona afetiva e sexualmente com outras pessoas. Já a identidade de gênero é como uma pessoa identifica seu próprio gênero e como ela se apresenta socialmente. As identidades de gêneros podem ser muitas e variadas. Entre elas estão as identidades cisgênero, que é o termo usado para definir as pessoas que se identificam com gênero associado ao seu sexo biológico, as transgênero, que são pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, e as não binárias, que são aquelas que não se sentem enquadradas e identificadas com gêneros tradicionais, ou seja, não se identificam como homem ou mulher. Já as orientações sexuais também podem ser múltiplas, porém, as 5 mais comuns são heterossexual, quando alguém se sente, tem atração por pessoas do gênero oposto ao seu, homossexual, quando alguém sente atração e se relaciona com pessoas do mesmo gênero que o seu, bissexual, são as pessoas que sentem ligação emocional e sexual pelos gêneros feminino e masculino. A assexual não se trata do interesse em pessoas, em um ou outro gênero. A pansexual pode se interessar por pessoas de todos os gêneros e também de todas as orientações sexuais. Nós, como os futuros psicólogos, devemos contribuir para essa desconstrução, né, de estereótipos e preconceitos, na compreensão da identidade do gênero e da sexualidade de forma saudável, além de fornecer apoio, né, emocional
para essas pessoas superar, né, os desafios enfrentados pela sociedade. E eu passo minha palavra para a próxima pessoa. Boa noite, me chamo Tatiane, vou falar sobre sexualidade nas diferentes fases da vida. A sexualidade é um aspecto fundamental da experiência humana e evolui ao longo das diferentes fases da vida. A infância, desenvolvimento de identidade de gênero, curiosidade sobre o corpo e a sexualidade, início de formação de conceitos sobre gênero e sexualidade. Na adolescência, desenvolvimento de identidade sexual, exploração da sexualidade através da experimentação, início da atividade sexual. A juventude, desenvolvimento de habilidades de comunicação, estabelecimento de relacionamento duradouro e meia-idade, reavaliação da vida e relacionamento, mudanças físicas e hormonais que afetam a sexualidade, idade avançada, desenvolvimento de doenças crônicas que afetam a sexualidade, a importância da intimidade e conexão emocional. Aí eu falo alguns aspectos, né, em todas as fases. Muda. Cadê os aspectos? Comunicação aberta e honesta, respeito mútuo, conhecimento sobre saúde sexual, prevenção de doenças sexualmente transmitidas. Há teorias e modelos. Teorias psicossexuais de Freud, a teoria de desenvolvimento de psicossexual de Erikson e modelos de identidade sexual de James Marcia. Modelo de desenvolvimento sexual de Ellen. Pronto. E é importante lembrar que cada pessoa tem a sua própria experiência. Adriana Soares, vou dar continuidade falando a respeito da deficiência e sexualidade. O conceito de deficiência trazido pela Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência diz que todo impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena de efetividade junto à sociedade com os demais integrantes. Essas barreiras e esses fatores não são apenas congênitos ou de intercorrência ao longo da vida, mas é inerente à condição humana, ao próprio ciclo vital. Por exemplo, uma pessoa idosa que desenvolve a catarata e passa a ser considerada um deficiente visual por não fazer o tratamento devido, por exemplo. Alguns mitos ligados à questão da sexualidade na deficiência que são pessoas assexuadas, que o deficiente intelectual ele é hipersexuado, que as pessoas com deficiência são estéreis ou não usufruem do sexo de maneira normal, ou que possuem disfunções como disfunção erétil ou disfunção de ejaculação. E tudo isso é decorrente, na maioria das vezes, por falta de informação. A falta de informação oriunda da exclusão sexual exclusão social deste indivíduo ou da própria evasão escolar do indivíduo, que normalmente os deficientes eles não têm a sua conclusão e a sua vivência escolar para chegar ali em determinada série e aprender determinado conteúdo a respeito da sexualidade. Trazendo para o aspecto da psicologia, o conceito de deficiência em si, ele exclui a subjetividade humana, os sentimentos, as emoções, o gênero, a orientação sexual, dentre outros fatores. Na graduação de psicologia, efetivamente, normalmente quando se trata de deficiência, aborda como um desenvolvimento atípico do indivíduo ou mesmo uma questão de saúde ou reabilitação. Então, são pessoas tratadas como alunos, no caso educandos, ou então pacientes, e não pessoas de fato e de direito, né? O direito, inclusive, de exercer a sua sexualidade. E como profissionais, nós não podemos nem impor a normalidade ou expectativa de normalidade. Nós temos que abrir os nossos horizontes e potencializar em todas as dimensões o reconhecimento da humanidade desse indivíduo, seja ele deficiente ou não. Eu passo a palavra para a Vivian Martins, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Boa noite, meu nome é Vivian Martins. Vou falar de traumas sexuais, abuso, violência, consentimento e luto.
O abuso sexual é um tipo de abuso no qual a vítima tem sua sexualidade violada de alguma forma. O estupro, toque, não consentido em partes íntimas da vítima são abuso sexual. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, gera consequências de curto quanto a longo prazo. O TEPT, dissociações relacionadas a um trauma recente. Principais sintomas: pensamentos e lembranças invasivas, pesadelos, alterações de humor, etc. A vítima pode se tornar hipervigilante perto de outras pessoas e situações parecidas com a situação que ocorreu o abuso. Os abusos sexuais também podem haver sintomas parecidos com o luto, que são 5 fases. São a negação, a raiva, a barganha, depressão e aceitação. E, enfim, o abuso sexual ele gera várias consequências, né? Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, né? Então, assim, se você sofreu algum abuso, conhece alguém, né? Procure ajuda. Passo a vez agora para a minha próxima colega. Bom, meu nome é Paula e eu vou falar um pouquinho sobre sexualidade nas relações, certo? E essa sexualidade envolvendo a comunicação, frequência e disfunção. Então, a sexualidade é uma parte fundamental das relações, né, humanas, e a importância da comunicação entre o casal, ou mesmo entre o paciente e o terapeuta, são essenciais, porque é por meio dessa comunicação que será passado, né, expressado as vontades e limites daquele indivíduo, juntamente com o seu parceiro, ou mesmo das situações que ele queira dividir com o seu terapeuta. Então, a diversidade sexual é algo que sempre causa um impacto, né? Falar sobre esse assunto, trazer isso mesmo na sua terapia, pode ser algo difícil. Então, falar, por exemplo, sobre a preferência e o gosto de usar brinquedos eróticos ou de fantasias, fetiches, né, de ter relações com várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, conhecido também como poliamor, swing, menagem, ou mesmo experiências com BDSM. Então, como falar, né, sobre esses assuntos. Mas quando é o assunto positivo, tá bom. O difícil é quando nós temos também relatos do paciente com situações como disfunção erétil, compulsão sexual, né, vaginismo, falta de desejo, ou mesmo ejaculação precoce. Então, todos esses assuntos afetam bastante, né, trazendo um índice de estresse altíssimo para o paciente. E, sem dúvida, é fundamental que o terapeuta esteja sempre atualizado sobre todas essas questões de gênero, de diversidade sexual, porque, sendo assim, ele vai estar evitando, né, colocar o seu paciente em uma situação de constrangimento, ou mesmo gerar uma trava, né, no paciente, para falar sobre esse assunto na terapia. Então, esse é um espaço, né, o set terapêutico é um espaço onde vai ser tratado todas essas possibilidades, desde as coisas positivas ou das coisas negativas. Passo agora a palavra para nossa próxima colega, Adriana. Ok, boa noite. Vou falar sobre ética na sexualidade. Vou convidar vocês para fazer posteriormente a leitura dessas reflexões que eu trouxe. E como as minhas colegas falaram, é muito complexo falar sobre esse tema. E o psicólogo deve estar atento para reconhecer a sexualidade, porque muitas vezes ele conhece o tema, a sexualidade, mas ele não reconhece e não aceita. E isso dificulta justamente o seu atendimento. Então, quando a gente falar sobre ética, a gente precisa entender e respeitar e aceitar a condição de um todo. Então, esse olhar sistêmico vai permitir com que esse atendimento seja feito de uma forma mais assertiva para ambos os lados. Então, eu trouxe aqui um mapa mental onde vai disponibilizar a atuação desse profissional no contexto mais específico, que é o clínico. Então, a gente tem no centro o psicólogo que vai lidar com as questões que chegam até eles, algumas dos meus colegas as minhas colegas já trouxeram, não é? E um pouco da sua conduta, das suas ações diante disso. Não é? Dentro dessa perspectiva, eu destaquei aqui a rigidez, que parte tanto
do cliente, com todo esse sistema que ele traz de religião, muitas vezes das limitações familiares, do contexto político, como do psicólogo, que também é um produto desse mesmo contexto. Então, nada melhor para a gente pensar no agir ético como fundamentar as nossas ações no código de ética do profissional, que eu trouxe de uma forma bastante resumida para vocês, certo? Então, enquanto psicólogos, nós precisamos olhar para esse código, revisitá-lo constantemente e aplicar de uma forma adequada. Então, desde o ambiente clínico, a recepção, ao acolhimento, a intervenção, aos recursos e ao conhecimento que a gente vai dar para esse cliente, essa escuta, tudo isso é um agir ético. Os documentos que nós vamos fornecer também depende muito da ética enquanto ao que a gente vai proporcionar para esse paciente. Então, nós esperamos que essa discussão tenha proporcionado esse conhecimento mais abrangente do que é a sexualidade e da ética do profissional, que nós possamos refletir a respeito disso para proporcionar uma liberdade e oportunidade psicológica. Parei a gravação.